Olá, esta é a aula 7 do curso Alimentação Saudável e Aproveitamento Integral dos Alimentos, do projeto Gastronômico 2.0 da Casa dos Velhinhos de Undina Lobo. Esta aula faz parte do módulo intermediário. Hoje nós vamos falar sobre a abordagem nutricional no diabetes mellitus e na hipertensão arterial. O diabetes mellitus é uma doença crônica. Ela se caracteriza pela elevada taxa de glicose no sangue e pela falta parcial ou total de insulina. É uma doença muito frequente na população idosa e algumas das complicações da diabetes mal controlada são acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, infarto do miocárdio, cegueira, amputação de membros inferiores e doenças renais. Na pessoa idosa, o diabetes deve ser tratado de maneira individualizada, considerando a fragilidade, comorbidades, preferências alimentares e o risco de hipoglicemia de cada pessoa. O foco para o tratamento e para a abordagem no dia a dia é manter o controle glicêmico seguro, preservar a funcionalidade e manter a qualidade de vida. E essas são diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes em 2025. Os sintomas da diabetes são causados sempre pela quantidade de açúcar no sangue, seja ela acima ou abaixo do recomendado. A hiperglicemia é o aumento dos níveis de açúcar no sangue, geralmente causadas pela diabetes mal controlada ou pela ingestão de grandes quantidades de carboidratos. Alguns dos sintomas podem ser a visão turva, a sensação de boca seca, a sudação, cansaço, sede intensa, apetite incontrolável e a vontade de urinar com muita frequência. Já a hipoglicemia é a diminuição dos níveis de açúcar no sangue, geralmente causada por administração incorreta dos medicamentos, excessiva ou inadequada, por jejum prolongado ou por exercício físico inadequado, geralmente em muita intensidade. Os níveis de açúcar no sangue são considerados de hipoglicemia quando estão abaixo de 70 mg por decilitro, geralmente aferida ou pelo sensor de glicemia ou pela glicose de ponta de dedo, a glicemia. E alguns sintomas da hipoglicemia são a dificuldade no raciocínio, tremores, palidez, palpitações, perda de consciência, formigação nos lábios e na língua e convulsões. E para a pessoa idosa, deve-se tomar ainda mais cuidado com a hipoglicemia por causa do elevado risco de eventos cardiovasculares, como isquemia e arritmias, o risco também de quedas, principalmente considerando perdas de consciência, tremores, convulsões, a incontinência urinária e a atenção deve ser ainda maior e mais individualizada, pensando em pessoas fragilizadas. Dessa forma, a alimentação deve ser equilibrada, baseada em verduras, legumes, cereais integrais, sendo esses a farinha integral, o arroz integral e a aveia principalmente. Leguminosas, então feijão, a ervilha, o grão de bico e lentilha, além de outros tipos de feijão, não somente o preto e o carioca que são mais comuns, mas também branco, vermelho e outros. Frutas também, em quantidades adequadas, leite e derivados e proteínas magras. A quantidade e a qualidade dos carboidratos deve ser ajustada, vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a qualidade dos carboidratos, e esses carboidratos devem ser preferencialmente consumidos junto com fibras. Sendo assim, sobre os carboidratos, existem os carboidratos refinados, que são a farinha de trigo refinada, e ela é muito presente em massas, pães e bolos, o arroz branco e alguns cereais matinais, principalmente os açucarados. Eles são quebrados em açúcares no estômago de maneira muito rápida, caem na corrente sanguínea e aumentam a glicemia, muito recente em relação à refeição. Também devem ser reduzidos os açúcares refinados, então geralmente vindo de doces, achocolatados em pó, bebidas açucaradas e sobremesas. E bebidas açucaradas também contam o açúcar adicionado ao café e a sucos, também porque são muito rapidamente absorvidos pelo estômago e caem na corrente sanguínea. E um adendo importante a respeito desses carboidratos e açúcares é que eles devem ser reduzidos e não necessariamente eliminados da alimentação. Nós sabemos que faz parte de uma alimentação saudável ter esse balanço entre os carboidratos integrais e os refinados, além de todos os outros elementos que já foram falados, como frutas e vegetais.
Mas muitos desses carboidratos refinados e doces fazem parte de alimentos que trazem boas memórias, muitas vezes fazem parte da alimentação da população brasileira de modo geral. Então, retirar totalmente não é uma boa ideia. O controle da diabetes mellitus tem influência direta da quantidade e da qualidade nos nutrientes, como nós já trouxemos anteriormente. A priorização na pessoa idosa com diabetes é a manutenção do nível normal de glicemia, para evitar as consequências da hiperglicemia e da hipoglicemia. E uma alimentação saudável, além de contribuir para o controle da diabetes, também pode ser uma grande aliada na prevenção contra a hipertensão arterial e o aumento dos níveis de triglicerídeos e colesterol, que trazem diversas consequências para o corpo e para a saúde. Além disso, previne contra outras doenças crônicas, como, por exemplo, alguns tipos de cânceres, principalmente de estômago e de intestino. Fortalece o sistema imunológico, proporciona o bem-estar de maneira geral e fornece vitaminas e minerais em quantidades adequadas, sendo assim uma aliada para a promoção da saúde. Temos aqui, então, algumas sugestões de receitas para pessoas que possuem diabetes e elas também contam com o aproveitamento integral dos alimentos. Para iniciar, temos aqui uma salada de casca de abóbora e brócolis, cujos ingredientes são casca de abóbora cozida, brócolis, tomate, cebola, azeite e sal. E para preparar, basta lavar a abóbora e o brócolis em água corrente, depois descascar a abóbora e pegar a casca, ralar ou cortar em tiras finas, picar o brócolis, a cebola e o tomate, cozinhar o brócolis e a casca da abóbora em água fervente e depois desprezar essa água e misturar a casca e ao brócolis os demais ingredientes e levar à geladeira até o momento de servir. E essa é uma receita muito versátil, então você pode substituir esses vegetais por outros e acrescentar outros. E também é uma ótima opção para o aproveitamento das cascas de abóbora, uma vez que a polpa pode ser utilizada para várias outras receitas, como purês, sopas. E também existe a possibilidade de você reutilizar as sementes. Você pode lavar, torrar no forno e ela pode ser tanto um lanche, um lanchinho rápido, como também uma opção para adicionar uma crocância às saladas. E essa receita rende 8 porções de 70 gramas. Temos também uma receita de rocambole nutritivo. Os ingredientes para a base do rocambole são casca de berinjela, carne moída, ovo, cebola, alho, salsa, farinha de trigo e sal. Para o recheio são usados óleo, cebola, alho, tomate, a polpa da berinjela, sal, em poucas quantidades, e a finalização apenas um pouco de óleo vegetal. Para preparar, basta descascar a berinjela, picar as cascas em cubos pequenos, cozinhar depois essa casca no vapor, reservar e depois misturar junto dos outros ingredientes da base. Para o recheio, basta refogar a cebola e o alho no óleo, acrescentar os outros ingredientes do recheio e deixar cozinhar até que os vegetais fiquem macios. Se precisar, coloca um pouquinho de água e reserva. Por fim, para a montagem, coloca um plástico, pode ser plástico filme ou plástico de freezer recortado, então aberto, sobre uma mesa e abrir a carne com um rolo. Acrescenta o recheio por cima e enrola como um rocambole normal. Depois disso, pincela óleo de soja em cima para não ressecar e leva ao forno médio por cerca de 40 minutos. Você pode ainda utilizar outros vegetais da sua preferência nesse recheio. E para pessoas idosas com dificuldade de mastigação, você pode esfarelar o rocambole com a ajuda de um garfo, depois acrescentar 1 ou 2 colheres de molho de tomate para deixar ele um pouco mais úmido e fácil de mastigar. Essa receita rende 4 porções de 100 gramas. Por fim, temos aqui também uma receita de gelatina de acerola e maçã, então uma opção de sobremesa. Os ingredientes são gelatina sem sabor e incolor em pó, acerola, água, adoçante culinário e maçã, cortada em cubos. Para preparar, basta bater no liquidificador a polpa,
a água e o adoçante. Enquanto isso, você vai hidratar a gelatina em 5 colheres de sopa de água fria e levar ao fogo baixo para derreter ou ao micro-ondas em baixos intervalos com temperaturas mais baixas. Acrescenta a gelatina dissolvida e mistura bem, pode ser no liquidificador ou com uma colher. Coloca o líquido nas formas que você quiser servir, então pode ser numa única forma ou em formas menores, e adiciona os cubos de maçã às suas porções. Depois você pode levar à geladeira para endurecer até o horário de servir ou por pelo menos 4 horas. E você também pode usar outras polpas de frutas e outras frutas cortadinhas para fazer gelatinas de outras cores e sabores. E essa receita gera 8 porções de 50 gramas. Agora, entrando na abordagem nutricional na hipertensão arterial, a hipertensão arterial também é mais conhecida popularmente como a pressão alta. E ela também é uma doença crônica caracterizada pela pressão arterial acima de 120 por 80 milímetros de mercúrio, mais conhecida popularmente como a pressão 12 por 8. A pressão 12 por 8 é um sinal de atenção para elevação da pressão, mas o diagnóstico da hipertensão vem acima dos 14 por 9, ou 140 por 90 milímetros de mercúrio. Mais de 60% dos idosos são hipertensos, de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2025, e a principal causa de morte no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares, tendo a pressão alta como principal fator de risco. A pressão alta, ela merece atenção devido aos riscos de desenvolvimento de problemas cardíacos, derrames cerebrais e problemas nos rins e nas retinas. E para pessoas idosas, também devemos ter uma atenção maior, pois é um grupo que é naturalmente mais propenso à hipertensão, devido ao enrijecimento ou endurecimento arterial natural decorrente do envelhecimento. A alimentação para controle da pressão alta deve ter principalmente pouco sal, ser rica em frutas, verduras, legumes, hortaliças, leguminosas, oleaginosas em pequenas quantidades e leite desnatado, bem como seus derivados. Também deve ser baixa em gordura saturada e colesterol, então evitar frituras, principalmente frituras em imersão, empanadas e carnes muito gordurosas. E as frutas, verduras, legumes e hortaliças são muito importantes, pois são fontes de potássio que ajuda a reduzir a pressão em boas quantidades, em quantidades adequadas. As carnes gordurosas, os ovos em excesso e a pele das aves devem ser evitados porque são fontes de gordura saturada e de colesterol. O excesso de sal, ele causa retenção de líquidos, sobrecarga circulatória, prejuízo aos rins e elevação da pressão arterial como uma consequência final. Em relação aos tipos de sal que podem ser utilizados, o sal marinho e o sal do Himalaia não possuem grandes diferenças em relação ao sal de cozinha, pois eles possuem a mesma quantidade de sódio, então não são melhores para o controle da pressão. E o sal light deve ser usado com cautela, em especial pensando em grupos maiores, porque podem ter pessoas com doença renal crônica que não devem consumir o sal light, porque o sal light possui uma quantidade elevada de potássio para compensar o restante de sódio. Além disso, para controle da pressão, são muito positivas as atividades físicas, em especial as atividades aeróbicas, como dança, caminhada, corrida e nado. A Organização Mundial da Saúde recomenda um máximo de 2.000 mg ou 2 gramas de sódio por dia, que é equivalente a 1 colher de chá de sal, ou 5 gramas de sal. O sal de cozinha, ele é basicamente cloreto de sódio, que quando consumido em excesso, ele causa todas aquelas consequências da pressão alta, pode aumentar a pressão. Nos rótulos dos alimentos, o sal de cozinha, ele pode aparecer com outros nomes, principalmente nos alimentos ultraprocessados e industrializados. Então, podem ser teor de sal, sódio, NaCl, que é o cloreto de sódio, Na, que é o símbolo químico do sódio, glutamato monossódico, bicarbonato de sódio, bisulfato de sódio, fosfato de sódico, hidróxido de sódio e propionato de sódio.
Para reduzir o consumo de sal no dia a dia, podemos tomar algumas medidas muito simples. Em primeiro lugar, tirar o saleiro da mesa. Nós sabemos que muitas pessoas têm o costume de adicionar sal à comida já pronta. Além do sal que foi utilizado para cozinhar, as pessoas ainda colocam sal para ficar do seu gosto, mas não é adequado por aumentar consideravelmente as quantidades de sal. Além disso, reduzir a quantidade de sal no preparo da comida também é uma boa medida, e para realçar o sabor natural da comida, complementar e tirar um pouco a necessidade dessa grande quantidade de sal, você pode complementar com ervas aromáticas e outros temperos. Além disso, retomando a orientação da Organização Mundial da Saúde, é necessário restringir o consumo diário de sal a 1 colher de chá, incluindo, nesse caso, o sal utilizado para cozinhar os alimentos e o de adição, então adicionado no prato, principalmente em saladas. Utilizar temperos como cheiro verde, alho, cebola, ervas frescas e secas, suco de frutas como de limão, laranja, abacaxi e maracujá, raspas de limão e de laranja e outros condimentos como páprica, cúrcuma, gengibre e pimenta do reino, além de muitos outros, também pode ajudar a tornar a sua alimentação menos dependente do sal. Além disso, evite consumir alimentos industrializados que tenham muito sal. Então, alguns exemplos são o nuggets, hambúrguer pronto, charque, embutidos como salsicha, peito de peru, linguiça, salame, presunto, mortadela, fiambre e rosbife, além de salgadinhos industrializados, conservas de vegetais, então azeitona, picles, cenoura, além do milho e da ervilha enlatados, que também, dependendo do rótulo, possuem sal. Sopas, bolhos e temperos prontos também devem ser evitados, então os caldos em tabletes, misturas de alho e sal, sachês de tempero em pó, e isso inclui também misturas para macarrão instantâneo. Entretanto, o sal ele não deve ser totalmente retirado da alimentação, porque além de tempero, ele também serve como fonte de sódio, desde que em quantidades moderadas, que é necessário para manter o corpo humano funcionando bem. E também pode tornar a comida muito insossa e levar à perda de apetite, em especial em pessoas idosas. Temos aqui, então, algumas sugestões de receitas para reduzir o consumo de sódio. A principal delas é o sal de ervas. Ele consiste em metade da quantidade de sal e metade de temperos. E você pode variar esses temperos, mas a sugestão que trazemos aqui é de 50 gramas de sal, 15 gramas de salsa desidratada, 15 gramas de cebolinha desidratada, 10 gramas de manjericão, 5 gramas de orégano e 5 gramas de alecrim. Então, totalizando, são 50 gramas de ervas e 50 gramas de sal. Para preparar, basta misturar tudo no liquidificador ou com uma colher e guardar em um recipiente bem fechado, em abrigo da umidade e da luminosidade excessiva. E esse sal pode ser utilizado para temperar carnes, sopas, legumes. Utilize a sua imaginação e a sua criatividade. E é um sal que tem um teor reduzido de sódio e oferece muito sabor. Temos aqui também uma versão muito parecida do sal de ervas, só que agora com alho e cebola. Então, além dos temperos, são adicionados alho desidratado ou em pó e a cebola também desidratada ou em pó. Também basta misturar todos os ingredientes e pode ser no liquidificador ou com uma colher, acondicionar bem. E essa receita segue a mesma proporção, então 50 gramas de sal para 50 gramas de tempero. Temos aqui também uma outra receita de tempero um pouquinho diferente, que são 5 colheres de chá de cebola em flocos, 5 colheres de chá de alho em flocos, 1 colher de sopa de páprica doce, 1 colher de sopa de mostarda em pó e 1 colher de sopa de alecrim. E esse basta também misturar e acondicionar em recipientes fechados. Por último, como uma substituição dos tabletes de caldo já prontos do supermercado, que são muito altos em sódio, temos aqui um tablete de caldo de galinha caseiro. Os ingredientes são azeite, pés de galinha, ossos de sobrecoxa, cebola, salsão, incluindo as folhas do salsão, alho poró, também com as folhas do alho poró, cenoura, salsinha com os talos, alho, tomilho, louro, pimenta do reino, cominho, sementes de coentro, cúrcuma
água, batata e sal. Então, como visto pelos ingredientes, é uma receita muito rica em sabores. Para preparar, basta colocar numa panela o azeite com os pés de galinha, os ossos da sobrecoxa, dourar, depois juntar a cebola picada, os talos do salsão, os talos do alho poró e a cenoura picada e cozinhar por cerca de 5 minutos. Depois juntar as folhas do salsão, a salsinha, o alho, o tomilho, as folhas de louro, a pimenta do reino, o cominho, as sementes de coentro, a cúrcuma e a água e cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos com a tampa abaixada. Depois disso, junte a batata picada, cozinhe por mais 20 minutos, também com a panela tampada. Depois basta remover os pedaços de frango, então os pés e os ossos de sobrecoxa, e colocar o restante do caldo com os temperos no processador ou no liquidificador, juntar o sal e bater até formar uma pasta. Essa pasta pode ser acondicionada em forminhas de gelo e levadas para o freezer. Elas podem ser conservada por até 3 meses e você pode, depois de congelar, acondicionar os cubinhos em papel alumínio ou em plastiquinho para acondicionar melhor no freezer. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Essa foi a aula e eu espero que tenham aproveitado o conteúdo. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Maria Eduarda. Eu sou a Mariana. E nós somos da ETEC Irmã Agostina e nós viemos fazer uma visita técnica aqui e a gente veio fazer uma oficina e foi assim, a experiência foi maravilhosa, gente. A gente tinha vindo aqui uma vez, essa é a segunda, vocês verem o quanto a gente gostou. E foi incrível, gente. Aqui tem pessoas maravilhosas, tanto os residentes aqui da casa quanto os funcionários. Eles têm muitos cuidados com os residentes daqui, os idosos. A nossa experiência envolveu comidas e nas 2 vezes foram comidas saudáveis, voltadas justamente para não ter algo que prejudicasse os idosos. Então é tudo muito pensado, é tudo muito cuidado. É isso. Muito obrigada, Casa Dina Lobo.